Escolha as leituras corretamente. Escolha as leituras corretamente. Você pode estar pensando, tá, mas como assim? O que significa escolher as leituras corretamente? Significa que você tem que saber qual é a finalidade da sua leitura, ou seja, o que eu pretendo lendo este livro, o que eu pretendo lendo este artigo. Então, aqui uma questão até, talvez você não tenha ouvido ainda, mas no mundo editorial, as editoras, óbvio, tem editora mais científica, tem editora voltada para concurso, tem editora mais didática para faculdade, e tem autores também, que cada autor tem uma visão de mundo, cada autor tem uma finalidade com seus textos. É difícil achar um autor que ao mesmo tempo quer contribuir para o mundo acadêmico, contribuir para a advocacia, contribuir para concursos e contribuir, por exemplo, para concursos como do MP ou da polícia, que tem uma visão diferente. Uma coisa é um livro que ajuda na advocacia ou num concurso da defensoria. Outra coisa é um livro que ajude concurso da magistratura, concurso do MP, concurso para delegado, enfim. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, é óbvio. Tanto que quando os cursos preparatórios para concursos lançam edições, lançam livros de questões e tal, eles fazem com foco em cada cargo. Então, concurso do MP é uma coisa, concurso para defensor é outra, e você precisa saber qual é a sua finalidade para descobrir autores que tenham a mesma finalidade que você. Por isso que, se você quiser concurso público, não tem nada de errado ler livros para concursos públicos. Pelo contrário, é a finalidade. Se você quiser vida acadêmica, se você quiser formar uma base, ou fazer um mestrado, ou uma pós, livros teóricos. Então, você tem que se dedicar a livros teóricos, mais filosóficos, até muito mais doutrinários. Se você quiser a advocacia, você tem que ler livros mais práticos, livros que vão te ajudar no dia a dia. Um livro para concurso não vai te ajudar tanto na advocacia. Um livro para a vida acadêmica não vai te ajudar tanto na advocacia. Na advocacia, muitas vezes, você tem que saber o que pode fazer, como instruir, como, enfim, produzir tal prova, como é a produção, como é o rito, e não exatamente a visão filosófica sobre aquilo. Não estou dizendo que não é importante. Você tem que achar tempo para isso também, mas um livro para a vida acadêmica muitas vezes não vai ajudar na advocacia. E é por isso que às vezes eu indico um livro e alguém pergunta, mas esse livro aí, e o livro de fulano de tal? Bom, é excelente para outra coisa. Se eu indico um livro para a advocacia, é porque eu pensei do ponto de vista prático. Um livro para a vida acadêmica seria outro. Então, um livro pode ser ótimo para uma coisa e não ser tão recomendado para outra coisa. Assim, um livro para concurso vai ser útil em concurso. Na vida acadêmica, não. Na vida profissional da advocacia, também não. Um livro mais prático para a advocacia talvez não seja tão útil na vida acadêmica, que você tem que aprofundar muito as teorias. Imagine, eu vou ler sobre teoria do bem jurídico. Isso para a vida acadêmica é excelente, isso vai me ajudar numa prova dissertativa de um concurso mais pesado, mas na advocacia tem um efeito meramente de formação e não para me ajudar imediatamente em um caso, em um processo que eu vou atuar. Então tem que saber separar a finalidade. Por isso que eu falo, escolha as leituras corretamente. Escolha o que você deve ler de acordo com a sua finalidade. E aí, aqui você tem que procurar indicações de pessoas que fazem a mesma coisa que você ou que querem a mesma coisa que você. Quando eu fiz concurso público, pegava indicações de livros com pessoas que também estavam fazendo concurso público. Quando eu fui fazer mestrado, peguei as indicações com os meus professores do mestrado. Eu não ia pegar indicações de livros para o mestrado com alguém que estava estudando para um outro concurso, para alguma coisa, enfim, que ia cobrar classificação, conceito de alguma coisa, prazos, enfim, é um estudo diferente, portanto. Então, escolha as leituras corretamente. Óbvio, nunca vai jogar aquele conhecimento fora, mas
o caminho é curto, o caminho pode ser reduzido, a vida é curta. Então, se você tiver uma biblioteca de 50 mil livros, alguém vai ter que te dizer isso, mas você não vai conseguir ler os 50 mil livros durante a sua vida. Não tem como, nem se você ficar apenas lendo, é impossível. Infelizmente é impossível. A vida é limitada e durante a nossa vida vamos ler, enfim, um número determinado de livros. Logo, você pode até ler livros de outras finalidades, mas em algum momento você vai ter que focar na sua finalidade. Se é concurso, se é vida acadêmica, se é advocacia, se é equilibrar duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, vou fazer concurso e advogar ao mesmo tempo. Ou vou fazer um mestrado e advogar ao mesmo tempo. Aí você vai ter que equilibrar essas duas finalidades, lendo uns livros para isso e uns livros para aquilo. Então, essa é a forma de dividir aqui os seus estudos, na minha opinião.